e, obviamente, primeiro, agradecer-lhe a sua disponibilidade. Segundo, reconhecer aos meus colegas que estão na organização de mais este evento e estou interessadíssimo em ouvi-lo, como já, enfim, tivemos uns minutos de conversa pequena cavaqueira antes, informal. De facto, eu não posso deixar de usar este momento para comentar o seguinte: certamente que estamos todos agora já numa fase de fazer um esforço de retorno ao presencial, que não é fácil, é preciso todos nós interiorizarmos essa necessidade. Ainda ontem fiz um comunicado, anteontem fiz um comunicado aos diretores dos departamentos sobre isso, porque o presencial é essencial globalmente, para várias coisas, para a alma mater, para o aprofundamento das questões académicas. Não podemos deixar de ter o presencial, até porque temos um espírito humano gregário, não é? Logo está de acordo com a nossa natureza. Mas vamos manter muitas coisas à distância. E sendo eu um fã daquilo que eu chamo a educação sem fronteiras e sem paredes, que é uma ideia e um slogan que lancei já há bastante tempo, não do tempo da pandemia, muito antes, penso que esta é uma oportunidade extraordinária para nós aprofundarmos esta possibilidade de interação. E realmente temos tido a sorte e a oportunidade, eu até diria em excesso, talvez, estamos numa fase ainda de pandemia nisto, de ouvir e de trocar impressões com notabilíssimos colegas portugueses e estrangeiros em webinars interessantíssimos. Eu tenho assistido a imensos e participei também em 2 pessoalmente, webinars interessantíssimos que nos põem a discutir questões não só do momento, mas também de futuro. Portanto, muito obrigado, professor Bacelar Gouveia. Tenho a certeza que os já 53, e creio que mais alguns entrarão, participantes estão interessadíssimos em ouvir. Passo a palavra ao Vladimir ou ao Carlos. Não sei. Muito obrigado. Sr. Reitor, enfim, já me simplificou imenso a tarefa, porque a minha função aqui é apenas dar as boas-vindas. Vou só acrescentar um ponto. Nós iniciamos este ciclo de webinars, como há pouco referi, há pouco mais de um mês, e tem sido uma forma de afirmar o conhecimento, e quando digo conhecimento interno ou o conhecimento gerado em torno das redes de investigação que temos, e hoje temos um convidado externo à Universidade Portugalense, portanto, mas é uma forma de a Universidade contribuir para o desenvolvimento da sociedade e dando resposta aos desafios que temos pela frente, e em particular, neste caso, no que diz respeito à recente pandemia. Vou passar a palavra ao meu colega, ao professor Vladimir Brito, que irá apresentar o nosso orador. No entanto, desde já e a título pessoal e institucional, eu não posso deixar de agradecer profundamente a presença do professor Jorge Bacelar Gouveia neste webinar hoje. Muito obrigado. Vladimir, por favor. Obrigado, bom dia a todos. Sou reitor, sou vice-reitor, caro professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, meu querido amigo de há muitos anos e colega. Tenho o gosto de o ter aqui neste webinar para falar de um tema que eu sei que lhe é caro e que tem dedicado parte da sua vida a tratar esse tema e a discuti-lo, nomeadamente na sua tese de doutoramento e no último livro que publicou há poucos dias sobre essa matéria. O professor Jorge Bacelar Gouveia é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e também da Universidade Autónoma, onde ensina Direito Constitucional e também já ensinou e continua a ensinar Direito Internacional Público, e daí os nossos interesses comuns. É uma personalidade muito conhecida e reconhecida no mundo jurídico e académico português e não só, e no mundo lusófono. Tem tido um papel determinante na articulação das várias escolas de direito do mundo lusófono, Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Eu e ele temos viajado muito para esses países a fazer conferências, a dar aulas, doutoramento, seminários, etc., mas ele tem sido o motor de todo esse processo e, portanto, é um homem que, de facto, tem para o mundo lusófono uma grande estima, um grande amor, posso dizer mesmo, e, portanto, tem contribuído grandemente para difundir a ideia do direito que se produz em Portugal e também trazer do mundo lusófono
a ideia do direito que aí se produz, sempre diversificada para Portugal. O Bacelar Gouveia tem tido um papel determinante como Presidente do Conselho Científico da Universidade de Lisboa, na própria internacionalização dessa faculdade e portanto, tem tido um papel também determinante na difusão de conhecimentos a nível não só do meio académico, mas também do meio da comunidade. Basta lembrar as suas inúmeras intervenções públicas na televisão, nos jornais, etc., e dizer que, de facto, no quadro desse seu trabalho, tenho a certeza que é o único jurista português que até este momento escreveu um livro sobre as constituições de todos os países lusófonos, para já com exceção de Cabo Verde, sei as razões, mas de todos os outros tem escrito um livro, um manual sobre o direito constitucional de cada um desses países. Sob um ponto de vista do que nos vai falar neste webinar, que é o estado de exceção, do estado de exceção ao estado de calamidade, é um tema de facto muito complicado, sob um ponto de vista jurídico, mas não só, mesmo filosófico. Relembro o debate que há neste momento na Itália, por causa do filósofo Agamben, que é um teórico do estado de exceção, mas que entrou em paranoia teórica e, portanto, já começa a dizer algumas coisas que geram um grande conflito teórico e político na Itália. De facto, o estado de exceção não está ligado só ao problema jurídico da sua declaração, tem um problema societário e comunitário, por exemplo, a questão da sua ligação à biopolítica, por exemplo, à saúde pública, à vida, à segurança, etc. Tudo isto gera um conjunto de fenómenos societários como o medo de morrer, o medo de perder a saúde, o medo de perder a segurança, enfim, mas esses medos não nos podem impedir de lutar pela democracia, de ter um controle político sobre os decisores políticos e nunca esquecer que qualquer estado de exceção, mesmo em calamidade pública, que implica a questão da saúde pública, não pode permitir um governo de filósofos. O governo é sempre dos políticos. Os filósofos, no sentido amplo do termo, têm de dar o contributo possível sob o ponto de vista técnico ou científico, mas devem parar por aí. Porque o que nós estamos a ver às vezes na Europa é uma tendência de transformar os cientistas em governantes. E isto pode ser aquilo que Platão dizia, que queria um governo de filósofos, e os gregos sempre recusaram esse governo a Platão. E nós temos de os recusar também àqueles que nos querem governar só sob um ponto de vista técnico ou científico. Portanto, posto isto, passo a palavra ao professor Bacelar Gouveia para os 45 minutos de intervenção que tem, depois faríamos um debate, perguntas e respostas do professor, para terminar depois, ao fim de uma hora aproximadamente, esse webinar. Muito obrigado, Jorge, um grande abraço e podes começar a tua exposição, a tua comunicação. Muito obrigado, uma saudação a todos os que me estão a ver e ouvir através destas magníficas plataformas. Gostaria de cumprimentar o Sr. Reitor, o Sr. Vice-Reitor da Universidade Portucalense, que tenho visitado, não tanto nos últimos anos, mas há pouco recordava, talvez com o menor número de participantes, que julgo que a minha primeira ou a segunda prova de mestrado em que participei como arguente até foi na Universidade Portucalense, já nos longínquos anos, julgo de 1999. Foi o ano em que me doutorei e, portanto, sempre me habituei a respeitar a universidade, acho que tem excelentes instalações e agora ainda ficou melhor com a aquisição, entre aspas, do professor Vladimir Brito, que também neste momento cumprimento de uma forma especial. Ele já disse muita coisa, é realmente uma personalidade singular a vários tipos, nos seus interesses, na ligação que faz também com uma área que nós temos comum, uma paixão comum, que é o direito de língua portuguesa, e portanto é com muito gosto que eu aqui estou e aceito este convite, muito me honra, para vos falar um pouco sobre este tema. De facto, o professor Vladimir disse que este era um tema que ocupou uma boa parte da minha vida, mas espero que não seja a obsessão da minha vida e muito menos que seja a minha obsessão final. Mas, na verdade, fiz a minha tese de doutoramento sobre o estado de exceção no direito constitucional, defendi em 1999, e na altura, quando a fiz, nunca esperaria que ela pudesse ser útil, mas, na verdade, agora aqui estamos, ou estivemos até há dias a viver esta primeira experiência de estado de emergência em democracia. Já tinha havido uma pequena experiência de estado de sítio na altura do 25 de novembro, mas de facto este tema é um tema do estado de exceção do direito constitucional, é um tema teórico da maior delicadeza, mas é um tema apaixonante, porque precisamente
coloca em questão todo um conjunto de pilares da constituição da normalidade. E, portanto, o estado de exceção mostra-nos um lado oculto, digamos, o lado oculto da Lua. Nós vemos o lado visível da Lua, mas há um lado oculto da Lua, neste caso há um lado oculto da Constituição, que é a Constituição de exceção. Às vezes não se usa muito essa expressão, mas que ela é tão importante quanto a outra e por ser oculta é perigosa. E, portanto, nós devemos estar muito atentos, nós, os doutrinadores, os políticos, os juízes, muito atentos àquilo que se pode fazer e àquilo que se pode fazer de errado com essa Constituição de exceção, tal Constituição, digamos, alternativa que aparece nestes momentos de crise. Mas, na verdade, a crise é isso mesmo. A crise é algo que vivemos episodicamente nas nossas vidas. Ninguém gosta de viver em crise, seja ela crise pessoal, crise económica, crise cultural, mas elas existem de vez em quando. Mas a nossa vida é uma vida de normalidade. E, portanto, o direito que também nós temos na nossa vida organizada é um direito que corresponde a necessidades de normalidade da vida social, da vida económica, da vida política. Mas isso não quer dizer que, perante crises, o direito não possa estar apetrechado para enfrentar essas crises e precisamente com o objetivo de enfrentá-las, de superá-las, porque não há coisa pior do que acharmos que a crise nunca vem e, portanto, não nos prepararmos para ela, enfim, às vezes utilizando aquele brocado popular de que quando se fala de um problema é porque o problema vai aparecer. Não, aqui é preciso pensar que o problema vai aparecer, porque o problema aparece mesmo. E a pior coisa que há é que nós acharmos que o problema nunca vem e depois quando vem nós não estamos preparados para enfrentar esse problema. E portanto aqui isto acontece nas ciências médicas, acontece nas ciências económicas, mas também acontece nas ciências jurídicas. E portanto o direito também tem que ter mecanismos de resposta, mecanismos, digamos, de um direito de crise, depois há vários nomes que podemos usar, crise, exceção, emergência, urgência, necessidade, como quiserem. Mas portanto o direito em geral tem mecanismos mais ou menos aperfeiçoados, depende depois da tradição dos países, depende da história dos países, depende dos regimes político-constitucionais, depende de muita coisa. Mas, de facto, o direito, em geral, deve enfrentar e deve estar preparado para situações de necessidade, de crise, de emergência. E claro que a minha especialidade é mais a área do direito constitucional, o direito público de um modo mais amplo, mas os mecanismos de crise não se resumem apenas no direito público, também o direito civil tem mecanismos de crise. Aliás, temos vindo a verificar que o direito dos contratos, o direito civil, tem mecanismos para permitir o reequilíbrio financeiro dos contratos nestas situações que nós estamos a viver. A teoria da imprevisão, a alteração das circunstâncias, portanto, vejam como muitas vezes esses mecanismos até já existiam, já são antigos, já vêm do direito romano, no caso do direito civil, alguns deles, e o mesmo sucede também com o direito público, embora o direito público seja uma criação, na sua essência recente, do Estado Constitucional. Mas também há um Estado de necessidade administrativa, também há um direito de necessidade penal para excluir a ilicitude dos crimes praticados em estado de necessidade, por exemplo. Ou em legítima defesa, porque aqui neste caso distinguido entre causas humanas e causas naturais que possam dar origem à prática de crimes que depois deixam de o ser porque se tornam lícitos ou aos quais se exclui a própria ilicitude. Bom, mas de toda a maneira, de todos estes instrumentos, aquilo que é o mais importante é de facto o estado de exceção constitucional, porque, e não digo isto por ser constitucionalista, é mais importante porquê? Porque toca, precisamente, perturba ou transforma radicalmente, que é isso que é o estado de exceção, transforma radicalmente a Constituição, que é a lei suprema que nos governa, pelo menos na lógica da ordem jurídica estadual, e o estado de exceção transforma essa ordem jurídica constitucional, e portanto por arrastamento toda a ordem jurídica que dela depende, em termos radicais, porque pode provocar a fusão de poderes, pode provocar a paralisação de órgãos, pode provocar a suspensão de direitos fundamentais, coisa que nós achamos que seria inaudita, mas realmente pode acontecer, perante circunstâncias específicas que levem a essa necessidade. Mas aqui é preciso fazer uma devida advertência, é que o estado de exceção constitucional só faz sentido em regimes de Estado de Direito Democrático, porque os regimes de ditadura, seja ela ditadura de esquerda ou de direita, ou de extrema esquerda ou de extrema direita, talvez seja mais correto dizer assim, eles não precisam nada do estado de exceção, porque eles são países que já vivem na exceção permanente. E, portanto, só faz sentido falar em exceção
através de um raciocínio comparatístico em relação à normalidade, porque quando a normalidade se transforma em exceção, então não faz sentido falar em estado de exceção, porque o estado de exceção é o estado da normalidade. Aliás, o professor Vladimir há pouco falou desse filósofo italiano, Giorgio Agamben, e de facto ele tem um livro muito interessante, 2010, o estado de exceção, não é um livro jurídico, é um livro realmente de teoria política, em que precisamente se insurge contra a ideia, com a qual aliás eu concordo, de que nos últimos tempos os regimes políticos têm vindo a multiplicar os regimes de exceção e estão a transformar o direito num conjunto de direitos de pequenas exceções e, portanto, nós estamos a viver cada vez mais em exceção do que em normalidade. Mas não a exceção no sentido técnico da palavra, que é aquilo que nós estamos agora a viver, ou que vivemos, precisamente, que tem sentido. Aliás, aquilo que diz esse autor, aliás, a obra dele está publicada em português num livro das edições 70, de 2010, é muito importante, não tanto agora para este regime, ou para este regime que acabou, porque o estado de emergência formalmente acabou, mas para aquilo que vem a seguir. E sobre isso eu falarei no fim desta minha breve reflexão. Mas antes disso, portanto, o estado de exceção significa, no fundo, o quê? Uma alteração profunda, seja por suspensão, seja por modificação das normas constitucionais, uma boa parte das normas constitucionais, portanto, uma alteração radical da ordem constitucional, embora de duração temporária, mas com uma finalidade específica, que é, perante uma certa causalidade, uma crise que se instala, seja política, seja económica, seja social, no nosso caso foi uma causa social de cariz sanitário, pode haver outras, umas cheias, uns terremotos, etc., uns incêndios, por exemplo, podia haver a declaração de estado de emergência por uma razão de incêndios, digamos, de grandes proporções, e, portanto, essa alteração da ordem constitucional destina-se, essa que é a essência do Instituto, a reforçar os poderes do Estado, seja fundindo órgãos, seja suspendendo direitos, ou ambas as coisas, para dotar o Estado de mais poderes de ação, de maior eficácia para combater essa crise e, portanto, acreditando, digamos, esperando que não seja uma vã convicção, de que com esse reforço dos poderes do Estado temos a possibilidade de voltar o mais depressa possível ao regime da normalidade constitucional. Esta que é a essência do Instituto. Portanto, o estado de exceção, que às vezes nós vemos em alguns países, vimos isso, por exemplo, na Primavera Árabe, no caso do Egito, em que vivia em estado de sítio há 40 anos. Isso não tem nada a ver com o estado de exceção em regime de Estado de Direito Democrático. Isso é outra realidade. Pode ter o mesmo nome, mas uma coisa é o estado de sítio em Estado de Direito, outra coisa é um estado de sítio num Estado totalitário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, porque na sua essência, de facto, o estado de exceção só faz sentido no regime de Estado de Direito Democrático. E precisamente, desse ponto de vista, ele também faz sentido num equilíbrio que é aquilo que é difícil fazer. Aliás, na minha tese eu também estudei muito isso. Neste livro, por acaso, essa parte não está a parte histórica comparativa, que é muito interessante, aliás, mas a grande dificuldade do constitucionalismo foi, primeiro, aceitar o fenómeno das crises constitucionais, portanto, de haver guerras, de haver sublevações, de haver catástrofes que pudessem perturbar a vigência dos direitos fundamentais, mas que era necessário suspender para resolver esses problemas. Portanto, o constitucionalismo, digamos, liberal inicial tinha uma aversão a algo que pudesse pôr em causa a pureza de uma realidade recém-conquistada da efetividade dos direitos fundamentais através das primeiras declarações de direitos que foram proclamadas. Portanto, a primeira reação foi a reação de achar que o fenómeno não existe, tapar o sol com a peneira, digamos assim, ou pôr a cabeça debaixo da areia. Foi essa a primeira reação do constitucionalismo. Mas depois percebeu-se que isso não podia ser. Portanto, o melhor não era fingir que o problema não existe, o melhor era regulamentar à exaustão possível esse mesmo fenómeno de perturbação da ordem constitucional. E, portanto, isso foi sendo feito gradualmente, com alguns recuos, com alguns avanços. Enfim, como sabem, entre as duas guerras do século XX as coisas foram mais difíceis porque tivemos regimes totalitários, mas depois, digamos, com a consolidação do Estado Social e Democrático de Direito, de facto, em algumas constituições, sobretudo aquelas que nos são mais próximas, a espanhola, indo do presente para o passado, e depois também a Constituição francesa, ou a Constituição alemã, ou a Constituição italiana, todas elas têm hoje instrumentos bastante bem feitos e, sobretudo, há uma pluralidade de instrumentos de exceção, porque depois cada país enfrenta esta realidade através de diferentes instrumentos, não é apenas uma única realidade. Nós temos dois.
o estado de sítio e o estado de emergência. Portanto, que são as duas espécies daquilo que nós chamamos de estado de exceção. Embora a palavra exceção nunca apareça na Constituição para designar estes dois fenómenos. Mas há outros países que têm outras coisas. Tem o estado de urgência. Por exemplo, aqui em Espanha há 3 tipos de estado de exceção. Há o estado de alarme, há o estado de exceção stricto sensu e o estado de sítio. São 3 coisas distintas. No caso da França, por exemplo, há um instituto muito curioso, novo, inventado pelo Jornal de Gaulle, o artigo 16, que são é a chamada ditadura constitucional, os poderes constitucionais extraordinários conferidos ao Presidente da República. Portanto, cada país depois tem a sua própria história, ou, por exemplo, o caso da Itália, mais complicado que a Itália, só tem um estado de assédio e um estado de guerra, não tem estado de sítio, nem tem outros mecanismos. Portanto, a Itália tem uma insuficiência grande no reconhecimento na Constituição Italiana de 47 dos mecanismos de exceção. Portanto, depois cada país tem a sua própria história. No nosso caso, portanto, acabamos por cristalizar em 2 institutos, o estado de sítio e o estado de emergência. Nós, nossas constituições liberais, já falavam desses instrumentos, mas o estado de sítio aparece pela primeira vez na Constituição de 1911. É, digamos, a figura que tem a sua marca histórica, e depois o estado de emergência aparece na Constituição de 33 e acabaria por ser constitucionalizado na Constituição de 76 atual. Portanto, estes 2 institutos, estado de sítio e estado de emergência. Eu não vou perder muito tempo agora com, enfim, a sua explicação exaustiva. Os pressupostos estão enunciados no artigo 19, que é o artigo principal sobre o assunto. Há 3 tipos de pressupostos: causas político-militares, causas, digamos, também sociais. Portanto, fala-se em perturbação da ordem constitucional, uma agressão militar e uma calamidade. Portanto, são as 3 causas que lá existem. Há outras causas que não estão lá e, portanto, se elas um dia ocorrerem, é um problema. É o caso que discutimos muito durante a Troika, por exemplo, a questão de uma crise económico-financeira, digamos, uma bancarrota do Estado, ou uma pré-bancarrota, que foi o que nós vivemos. Muitas pessoas na altura diziam que os direitos que foram limitados, aliás, incluindo o meu próprio salário como professor de uma universidade pública, que isso era inconstitucional. Mas, na verdade, dizia que era inconstitucional porque não havia a declaração de nenhum estado de emergência que suspendesse o direito ao salário. E isso até tinha a sua lógica. Mas havia outra parte também do problema, é que havia uma crise económico-financeira, que teve os seus custos e, sobretudo, os seus responsáveis, mas nós não podíamos continuar a viver com os direitos na sua plenitude porque iríamos perder tudo. E, portanto, a grande questão foi construir, nunca se chegou a fazer isso, mas ainda cheguei a falar um pouco sobre isso, mas falta na nossa Constituição, por exemplo, um estado de exceção económico-financeira, que nós não temos. Claro que o problema resolve-se em parte nos direitos económicos e sociais, porque esses direitos são direitos elásticos e estão submetidos a uma reserva daquilo que é economicamente possível, e, portanto, em pré-bancarrota há menos dinheiro do que em expansão, evidentemente, mas há outros direitos que não estão dependentes daquilo que é economicamente possível e já não são tão elásticos, mas uma crise económico-financeira pode determinar a sua pouca ou menor efetividade. Depois, os efeitos são essencialmente 2. Alguns direitos que podem ser suspensos, não todos. Há os famosos direitos absolutos que não são suspensíveis do artigo 19, número 6. E depois há um procedimento, porque devido à delicadeza do assunto, este é um caso raro em que, e penso que único, em que a declaração do estado de exceção, seja de sítio ou de emergência, carece de 2 vontades concordantes, do Parlamento e do Presidente da República. Digamos, em termos autónomos. Embora depois haja aqui coisas também que suscitam dúvidas, não é estranho que o Parlamento aprove certas leis por maioria de 2/3 e a aprovação, a autorização que dá ao estado de emergência, ao estado de sítio, seja apenas por maioria relativa? Não é estranho, por exemplo. É verdade que depois o Presidente da República é que decide, mas também o Presidente da República também decide a promulgação das leis, e há leis que são aprovadas por 2/3. Então, se nós começarmos aqui a escarafunchar em tudo isto, há muita coisa a dizer. Mas agora não vamos muito longe, porque senão não tenho tempo de falar sobre aquilo que pretendo também dizer, mais algumas coisas. Em relação, depois, aos efeitos não materiais, mas aos efeitos organizatórios. Aqui é que é o outro grande problema, é que, não sei se repararam, que com a declaração do estado de emergência, ficámos mais ou menos na mesma. O Presidente da República continua a ter os mesmos poderes, a Assembleia da República continua a ter os mesmos poderes, embora tivesse optado uma solução um pouco, enfim, menos própria, a meu ver, que é reduzir o quórum para 116 deputados, portanto cada grupo parlamentar aceitou só lá colocar uma proporção para que no máximo só estivessem 116 deputados, mas um acordo de natureza política que não está previsto na Constituição, mas, portanto, o nosso estado de exceção é muito fraco do ponto de vista do reforço dos poderes, porque apenas permite
ao governo ter alguns poderes administrativos acrescidos na gestão da administração pública, embora podendo, estando os direitos suspensos, invadir algumas áreas que antes estavam protegidas pelos direitos que passam a estar suspensos, mas na verdade as outras competências dos órgãos de soberania não ficam perturbadas e, portanto, mantém-se as competências legislativas do Parlamento e mantém-se as competências até dos órgãos regionais e também do próprio Presidente da República. Noutros países não é assim, noutros países os parlamentos fecham. E a única entidade que fica a governar o país na crise é o órgão executivo, seja ele presidente, seja ele o governo. Mas no nosso caso, enfim, por razões também de memória, de uma ditadura que realmente foi má, optou-se por um sistema que, no fundo, poucas consequências tem do ponto de vista da agilização e do incremento dos poderes de necessidade que possam ser postos em prática. Já agora ainda outra coisa, o estado de exceção às vezes diferencia-se daquilo que nós chamamos de estado de necessidade legislativa, porque isto é, o estado de exceção é sempre um estado de necessidade, mas há estados de necessidade que não são estados de exceção. Nós temos poucos casos de estado de necessidade que não são de estado de exceção, portanto que não são aqueles estados de necessidade que alteram a ordem constitucional, mas temos, pelo menos em 2 casos, na nossa Constituição, mecanismos da chamada urgência procedimental, quer seja para a aprovação das leis, o Parlamento pode acelerar o processo legislativo, quer seja um famoso instituto na fiscalização preventiva, o Presidente da República que pede ao Tribunal Constitucional a fiscalização das leis. O Tribunal Constitucional deve fazê-lo no prazo de 25 dias, mas diz a Constituição, no artigo 278, salvo erro, que o Presidente da República pode encurtar esse prazo por razões de urgência, o tal prazo de 25 dias. Mas, de facto, às vezes, aliás, isso é um tema que eu também estou na minha tese de doutoramento, às vezes não é fácil distinguir aquilo que é a necessidade legislativa ou a necessidade constitucional com o estado de exceção constitucional. Na verdade, ao princípio, o estado de necessidade, ou o princípio da necessidade, no fundo é um princípio geral de direito, temos que reconhecer isso, e não só no direito constitucional, mas quando chega ao direito constitucional, ele aí tem que ser claramente diferenciado entre aquilo em que vai incidir como mecanismo para a preservação da ordem jurídica, ainda que alterando radicalmente de uma forma temporária, portanto é isso que nós chamamos estado de exceção. Noutros casos em que não há essa perturbação da ordem constitucional, nós chamamos estado de necessidade, seja ela necessidade legislativa ou necessidade, por exemplo, de substituir órgãos, a chamada substituição orgânica, por exemplo, que é outro fenómeno também típico de uma situação de necessidade, mas não de necessidade com a força de alterar a própria ordem constitucional. Bom, em relação depois àquilo que aconteceu, nós já terminámos o estado de emergência, que foi declarado e foi prorrogado, renovado 2 vezes, portanto, em 3 ciclos de 45 dias. Bem, eu acho que as entidades que o decretaram, acho que o fizeram bem. Aliás, até deu-se aqui um caso curioso, que foram os portugueses que, no fundo, obrigaram os políticos a declarar o estado de emergência, o que não deixa de ser curioso. Porque eles não queriam, não sei se recordam que eles não queriam. Mas lá a custo, lá acabaram por aceitar a necessidade da declaração do estado de emergência. E não sabem porque é que não queriam, não quero estar aqui a fazer juízos de intenção, mas eu percebo que isto causa alguma estranheza, causa alguma perturbação, causa impopularidade, possivelmente, mas até chegámos à situação contrária, porque as sondagens até dizem que quando se decretou o estado de emergência, até os políticos que tiveram a intervenção direta nesse processo até aumentaram na sua popularidade. Portanto, os próprios políticos estavam enganados em relação às consequências negativas de natureza política de uma medida realmente poderosa, drástica, draconiana, que é, na verdade, a declaração da suspensão de certos direitos fundamentais. Bom, mas eu penso que, em geral, perante uma circunstância nova na vida dos políticos, na nossa vida de cidadãos e também na nossa vida de juristas e de professores, eu penso que, apesar de todas as coisas, correram, de um modo geral, bem. Embora depois possamos, na fase do debate, discutir alguns assuntos que foram que foram objeto de alguma controvérsia, por exemplo, a suspensão da liberdade religiosa na sua dimensão coletiva, porque a certa altura, enfim, se suspendeu até a própria liberdade de ir à rua para ir rezar a uma igreja, quando é por cima a liberdade religiosa é um dos tais direitos que não pode ser suspenso no artigo 119, número 6, e sendo certo que uma coisa é a intervenção do Estado na limitação da religiosa, outra coisa é o poder das confissões religiosas de vedar o acesso aos seus templos, são 2 coisas completamente distintas, e chegámos a uma coisa realmente caricata, que foi o próprio Estado proibir as celebrações religiosas dentro dos próprios templos religiosos. Isso é uma coisa que eu realmente nunca tinha visto.
mas a vida é sempre muito rica para nos fazer realmente conhecer novos fenómenos. Mas, na verdade, aqui até digamos que houve aqui um processo de uma certa inversão, que foi não foi o Estado que impôs às confissões religiosas a limitação da sua liberdade, foi até para as próprias confissões religiosas que pediram ao Estado para lhes impor a própria limitação à sua liberdade, digamos, de culto, que é uma coisa realmente extraordinária, se bem percebo o que é o princípio da laicidade e o princípio da liberdade religiosa. E, portanto, mas houve outras questões, enfim, pois uma questão que se levantou muito em relação às pessoas que ficaram em confinamento obrigatório, porque dizia-se que não foi suspenso o direito à liberdade individual, portanto, que está previsto no artigo 27. Eu aí talvez não fosse tão drástico, porque, na verdade, embora na declaração presidencial não se falava do artigo 27, de facto, falava-se na liberdade de circulação e fixação das pessoas, mas ao dizer-se que o governo podia fixar as pessoas, já estaria, digamos, na substância a permitir essa restrição da liberdade. E, portanto, embora depois também havia outro problema, que era que no estado de sítio pode-se fixar, pode deter-se pessoas e pode-se fazer prisão domiciliária, mas ainda assim com algumas garantias de intervenção do juiz. E neste caso as pessoas que tivessem o Covid ficaram confinadas obrigatoriamente, mas sem qualquer proteção judicial. E, portanto, numa lógica de homologia com aquilo que sucede na declaração do estado de sítio, em que a própria lei quadro, que é a lei 44/86, exige o mínimo de garantias de validação judicial, elas não existiram numa situação que era exatamente equiparável do ponto de vista da limitação da liberdade nos casos de confinamento obrigatório, nos casos em que isso foi definido no tal decreto 2, nestes casos as pessoas previstas, penso no artigo 3º, havia 3 categorias de restrições, digamos, progressivamente menos severas. Em geral, as pessoas estavam abrangidas pelo artigo 5º, o tal dever geral de recolhimento, que era no fundo uma forma, era eufemisticamente uma designação eufemística para o dever geral no fundo, de domicílio obrigatório. Mas, portanto, esse era outro problema que se colocou e outros mais, mas agora vamos passar à frente. Enfim, se quiserem, depois podemos revisitar um pouco esse tema. Talvez do ponto de vista teórico, só aqui mais um aspecto que eu também estranhei, é que não sei se repararam que a declaração do estado de emergência, a declaração e depois a sua renovação por 2 vezes, foi uma declaração condicional, porque se disse, a certa altura, no artigo 4º, dizia-se o seguinte: ficam parcialmente suspensos os seguintes direitos, e depois enunciavam-se os direitos, e depois a seguir, por exemplo, a liberdade de circulação, 2 pontos, ou liberdade de entrada e saída, 2 pontos, e depois pode o governo, ou pode, não diz o governo, podem ser tomadas medidas no sentido disto e daquilo. Portanto, afinal, a declaração presidencial não estava a suspender direitos, permitia que outros suspendessem direitos. Este é que é o grande problema. Porque, do ponto de vista constitucional, o poder para suspender não está no governo, está no Presidente da República. Ele é que suspende. E não pode, a meu ver, delegar esse poder de suspensão num governo, porque o governo tem aqui uma função, porque é um órgão politicamente com menor legitimidade, o governo tem o dever de executar, não é o dever de suspender ou o poder de suspender os direitos, é de executar a suspensão já decretada, mesmo que seja condicional. E, portanto, se nós repararmos aquilo que o governo fez, que fez bem, apesar de tudo, enfim, com todas as condições difíceis, sobretudo para os políticos que têm que tomar decisões, às vezes os professores é mais fácil falar do que tomar decisões, nós sabemos isso, mas, a meu ver, o decreto do governo, o famoso decreto número 2, o A, B e C, esse decreto, na sua substância, devia estar na declaração presidencial, no decreto presidencial de declaração do estado de emergência. Aí é que devia estar tudo. Porque o governo, executar não é suspender. E executar não é preencher as condições em que o presidente, no fundo, fez apenas uma mera declaração, digamos assim, tipo chapéu, umbrella, uma declaração quadro de suspensão dos direitos. Porque, na verdade, os direitos só foram suspensos com a decretação das medidas que foram aplicadas no decreto número 2, dizendo-se que eram de execução, mas na verdade eram de verdadeira suspensão efetiva dos direitos. Mas isso é uma questão mais teórica. E porquê que a questão é importante? Porque o poder de suspender os direitos não é um poder administrativo, é um poder constitucional, é um poder paraconstitucional. É um poder, no fundo, equiparável a um poder de revisão constitucional. Agora, se nós vamos considerar que esse poder pode ser exercido pelo governo, então isto provoca a maior das perturbações e a maior das incertezas e dúvidas de como é que um governo que não tem poderes para declarar o estado de emergência é ele próprio protagonista
da efetivação da suspensão desses direitos. Porque executar é executar uma coisa que já está suspensa. Não é suspender ele diretamente aquilo que não estava suspenso, mas podia estar. Portanto, a opção entre estar e não estar suspenso foi tomada pelo Governo, embora dentro das condições estabelecidas pela própria declaração do estado de emergência. Claro que se pode dizer contra esta ideia, bom, mas quem governa é o Presidente, é o Governo, o Presidente preside, o Governo é que tem o conhecimento técnico dos vários ministérios, porque o Governo é que tem lá os ministros. Sim, mas este é um caso em que, precisamente, o Presidente não apenas preside. Neste caso, o Presidente governa, porque é o Presidente que tem o poder constitucional de declarar a suspensão dos direitos. E, portanto, neste caso tem que haver aqui uma unidade de ação que acabou por haver, porque, no fundo, depois o decreto foi bastante, digamos, simétrico, ou foi um complemento da declaração, foram feitos em conjunto, mas, na verdade, aquilo que estava no decreto do Governo, 80% do que lá estava, devia estar na declaração presidencial e não no decreto dito de execução do estado de emergência. Bom, mas agora isso terminou e passamos a uma segunda fase, que julgo que está até dia 17 de maio, que é o chamado estado de calamidade, que é também uma solução que, a meu ver, me suscita maiores reservas. E depois já vou dizer porquê, não é nenhuma crítica em especial, porque eu acho que há aqui um problema sério no país digamos, de instrumentos de crise que nós não temos. E, portanto, andamos aqui um pouco às aranhas, às apalpadelas, para encontrar esse regime e nós não estamos a encontrá-lo. O que é que sucedeu? Entendeu-se que, de facto, a situação estava a melhorar. Não era necessário suspender tantos direitos, havia coisas que eram óbvias que já não podiam ser suspensas, a deslocação no território, ou, por exemplo, a saída e entrada no país, outras coisas, ou requisição, interferência na atividade económica, com requisição de bens e de serviços ou de trabalhadores, portanto as coisas estavam a melhorar. O Sistema Nacional de Saúde não ficou entupido, até ficou a meio, digamos, na sua capacidade, felizmente. Também era essa a razão de agir um pouco mais antecipadamente. Mas depois optou-se por um estado de calamidade que é um pouco estranho em relação a tudo isto, porque o estado de calamidade é o grau mais elevado de crise de proteção civil, e a proteção civil, digamos, na segurança nacional significa a reação contra causas naturais, portanto, a reação contra uma invasão estrangeira é a segurança militar e o estado de guerra. A reação contra altercações de ordem pública contra o crime são as forças policiais, a chamada segurança interna. A reação contra os incêndios, contra os terremotos, contra as cheias, é a chamada proteção civil, portanto, contra causas naturais, contra catástrofes ou acidentes naturais. É verdade, uma crise sanitária destas proporções é uma calamidade pública, eu sobre isso não tenho nenhuma dúvida. Agora, o problema não está na causa, o problema está nos efeitos que a Lei de Base de Proteção Civil atribui à declaração do estado de calamidade pública. Porque, se nós formos ver bem, os efeitos são muito poucos. Por um lado, há uma reorganização das forças de proteção civil, portanto, aqui em sentido amplo, não são só os bombeiros, todas as forças de proteção civil, aliás, todos nós somos agentes de proteção civil, como de acordo com o que está na própria Lei de Base da Proteção Civil. Isso parece-me bem, e muitos atos podem ser praticados no chamado estado de necessidade administrativa, que já não é um estado de necessidade constitucional. Mas depois, o estado de calamidade também pode atingir alguns poucos direitos. Em relação a eu duvido que possa ser constitucional, a tal fixação de residência das pessoas, ou a limitação à circulação das pessoas, ou as tais cercas sanitárias, que é uma expressão, aliás, da lei, mas que me faz um pouco de impressão de usar, porque a ideia é que nós somos todos gado e que vamos ser cercados. Essas cercas era uma palavra que a minha avó usava, a minha avó era de Paredes de Cora, usava para limitar o gado. As cercas sanitárias dizem mais para o gado, não é para as pessoas. Mas portanto, essa parte do estado de calamidade, digamos, do ponto de vista dos efeitos que introduz, gera dúvidas de constitucionalidade, de facto. Outras, talvez não tanto, permite a requisição de bens e serviços, bens móveis, permite a requisição de trabalhadores do setor privado para o setor público, isso talvez se possa aceitar, mas há ali uma zona realmente de uma certa indefinição e que, desse ponto de vista, suscita dúvidas. Agora, o que eu tenho a certeza é que o estado de calamidade, tal como foi declarado, não tem a extensão que ele assumiu, porque se nós formos ver a resolução do Conselho de Ministros do estado de calamidade, vejam a quantidade de limitações que são impostas à atividade económica e à atividade do país. Desde fechar restaurantes, cabeleireiros, ou reabrir aos poucos, fábricas, restaurantes, todo um conjunto de atividades, hotéis, turismo,
todo um conjunto de atividades que não estão previstas nos efeitos que são prototípicos e taxativos, evidentemente, que a Lei de Bases atribui, a Lei de Bases de Proteção Civil, que atribui ao estado de calamidade. E, portanto, eu acho que isso levanta um outro problema, que era talvez, isso aí talvez tivesse faltado um golpe de asa aos políticos, que acho que em geral até acho que enfrentaram como puderam e sabiam, e bem, e tudo isto que não era fácil, mas faltou terem percebido que durante aqueles 45 dias, sendo certo que o Parlamento continuava a funcionar, porque o estado de emergência não retira qualquer competência legislativa ao Parlamento, o que faltou foi ter percebido que o futuro nunca podia passar por um estado de calamidade, tinha que passar por um conjunto de novas medidas legislativas, leis, que podiam, com uma maior duração, e não com aquela curta duração típica do estado de emergência, que introduzissem, ainda que temporariamente, mas de uma forma mais prolongada, restrições a certos direitos fundamentais, mas por lei, não por resolução do Conselho de Ministros. E, portanto, penso que não houve essa percepção de que, de facto, tínhamos aqui um problema muito sério de não saber como enfrentar o day after de um estado de emergência para o qual não está, de certeza, funcionalmente adequado um estado de calamidade, que é aquele que estamos a viver, e que o Governo decretou, enfim, com aquele conjunto de limitações que consta do famoso anexo à resolução do Conselho de Ministros que decretou o estado de calamidade durante 15 dias, julgo que até 17 de maio, e parece que não vai ser renovado. Mas, portanto, esse é outro problema de natureza jurídica que eu acho que a mim me suscita as maiores dúvidas, mas também percebo que as coisas não sejam fáceis. E essas dúvidas são dúvidas também, são dúvidas importantes de cidadania, e se são dúvidas teóricas, mas de cidadania. O que é que aqui se percebe, e com isso passo já, digamos, à fase final da minha intervenção. Para já, a questão que se colocava aqui era, que foi isso que dividiu os constitucionalistas, o que é suspender e restringir direitos? É que, na verdade, a diferença é muito escassa. O que é suspender parcialmente e restringir um direito? Porque lembram-se que a declaração de estado de emergência suspendeu parcialmente os direitos. Em alguns casos até foi totalmente. Bem, em termos individuais, a pessoa que fica confinada com Covid, para ele a suspensão é total da liberdade. Não é apenas, não suspender a cabeça porque pode pôr a cabeça na janela de fora. Não é bem isso. Quer dizer, a suspensão individual é sempre total. Mas, portanto, a declaração, até por uma questão de cautela, disse que era uma suspensão parcial dos direitos. Mas onde é que está a fronteira entre suspender e restringir os direitos? E nós às vezes usamos a palavra limitar os direitos. Eingriff, que é uma expressão alemã, quer dizer, uma intervenção ablativa, digamos, limitadora do espaço, um espaço, digamos, de ingerência na liberdade individual. Portanto, esse é um primeiro problema. O outro problema é saber se entre suspender e restringir também há uma dimensão temporal, ou seja, a suspensão só é possível num certo período de tempo, curto, enquanto que a restrição deve ser duradoura. Não é bem assim, porque há restrições que podem ser temporárias, às vezes tão temporárias como a própria suspensão dos direitos. E outra coisa mais importante de todas estas é que, reparem, a questão em si, que é limitar a nossa liberdade, portanto, em termos amplos, usar este verbo limitar, portanto, sem saber se é suspender ou restringir, isto só pode ser uma medida de natureza legislativa ou paraconstitucional. Nunca uma medida de natureza administrativa. Porque a delicadeza do assunto, que é tolher os nossos direitos, nunca pode estar na discricionariedade de uma medida de natureza administrativa. Ora, o que nós vemos no estado de calamidade é que todas essas medidas são decididas por decisões administrativas. E, portanto, isto tem que haver aqui todo o cuidado de, pelo menos nos fundamentos, estas limitações que podem ser aplicadas por atos administrativos e operações materiais. Quando a polícia nos manda parar e faz uma operação stop, a polícia não está a agir fora da lei. Faz uma operação material ou quando nos obriga a identificar, faz aquilo que nós chamamos de uma medida de polícia. Mas essa medida de polícia está prevista numa lei, que é a Lei de Segurança Interna. Agora, estas medidas que aqui estão não estão previstas em nenhuma lei, estão previstas numa lei de bases que permite que elas depois se concretizem numa resolução do Conselho de Ministros, que é uma coisa muito diferente. Para além de muitas delas nem sequer estarem lá no estado de calamidade que foi declarado. Portanto, vejam que há aqui uma série de problemas que agora surgem, digamos, da inadequação do estado de calamidade em relação a esta situação. Eu, na altura, defendi que se deveria continuar com um estado de emergência mais reduzido, porque não tem que continuar a haver a suspensão de tantos direitos, mas a opção foi esta, mas eu também percebo que, do ponto de vista político, a continuação do estado de emergência pudesse assustar as pessoas, embora não sei bem como, porque foram as próprias pessoas que pediram antecipadamente a declaração do estado de emergência. Agora, terminado o estado de calamidade no dia 17, com isto vou terminar, o que é que vem, o que é o futuro? E agora uma coisa mais reflexiva.
Sabem que, entretanto, surgiram novas medidas legislativas, isto é, houve medidas incluídas no estado de emergência e no estado de calamidade, que vão terminar, portanto estão nesse contexto, mas à látera, o Poder Legislativo, e a meu ver bem, desatou a legislar em todos os setores. Porque agora o Diário da República é uma enxurrada, uma profusão de leis para todos os setores, aliás até se contradizem. Ainda vai ser agora uma lei sobre os prazos judiciais que se esqueceu de revogar a lei anterior, uma atrapalhada medonha. O que também pode acontecer realmente neste clima um pouco de calamidade é que nós vivemos em sentido amplo. Bom, o que é que vai acontecer? Há medidas que vão ficar para sempre, podem ter a certeza disso. Todas as medidas foram criadas num pressuposto de uma crise temporária, mas há medidas que vão ficar para sempre. Por exemplo, ainda ontem participei na antiga universidade do professor Vladimir, ainda é sua, está jubilado, numas provas de agregação. As provas académicas agora são todas por Zoom. Isto não vai desaparecer, isto vai continuar. Ou a reunião dos órgãos públicos e privados podem ser feitas por meios telemáticos. Isto nunca mais vai desaparecer. E, aliás, a lei que o prevê, que é a Lei 1A, artigo 5º, nem sequer tem nenhum limite de duração, porque a lei não tem uma vigência periódica, limitada. A lei, em princípio, dura para sempre, não tem um fim da sua vigência determinado nela própria. Portanto, há medidas que vão com certeza ficar para sempre, e até é bom, digamos, no fundo, toda a digitalização que nós, no fundo, descobrimos que podia ser benéfica, o teletrabalho, em grande medida também, que vai até poupar dinheiro às empresas, que não é preciso ter escritórios para os funcionários, porque as empresas vão tornar os lares dos funcionários os seus novos escritórios e vão poupar muito dinheiro com isso. É o que vai acontecer. Aliás, a começar por mim, como professor, que também tenho aqui um conjunto de gavetas com documentos da universidade. Portanto, agora também passo a ter aqui um escritório da universidade na minha casa. E talvez a universidade não tenha necessidade de ter tantos espaços para arrendar e para gastar. Portanto, eu acho que e dou este exemplo, mas certamente haverá outros, e até de algum sentido benéficos, ou não tanto. O teletrabalho pode ser importante. Nós não chegamos atrasados, como não chegamos atrasados a esta conferência, mas pode ter outros custos do ponto de vista da vida individual, da vida familiar, das crianças que têm em casa ou não têm. Não é bem a mesma coisa de não estarmos com os nossos colegas de trabalho, enfim, tem outro tipo pode ter outro tipo de problemas, tendo também vantagens. Depois há outras medidas que vão desaparecer. Algumas já desapareceram e vão desaparecer com o fim do estado de calamidade, mas há outras que a breve trecho vão desaparecer. Sobretudo as medidas de benefício económico, evidentemente, os benefícios do layoff, ou de certos subsídios, enfim, que são da segurança social, etc. Esses vão desaparecer breve, 2, 3, 4 meses vão desaparecer. Agora, o problema que se vai colocar é quando é que nós vamos regressar à verdadeira normalidade. Nós agora vamos entrar aqui num direito, que é um direito, digamos assim, um direito cinzento, que não é branco nem preto. É um direito, digamos assim, de mistura, entre uma mistura que às vezes pode ser difícil de compreender e pode ser injusta e até inconstitucional, um direito que não é bem, nem é um direito da normalidade, nem é um direito de exceção. É um tercio e um genus. É um direito transtemporal que está para além da causa que lhe deu origem, mas também sabemos que não é um direito definitivo, mas é um direito que vai perdurar, mas não sabemos quanto tempo é que ele vai perdurar. E, portanto, vamos aqui assistir, no fundo, à introdução de um conjunto assistimos a um conjunto de medidas legislativas que vão ficar durante algum tempo, mas nós não sabemos quanto tempo, e que depois nos vão suscitar as maiores dúvidas da sua legitimidade, quer jurídica, quer política. E em que entra aqui o casuísmo, entra aqui o oportunismo político, entram os lobbies sociais, que quer que a minha medida continue mais 3 meses, mas os outros não têm força na comunicação social, acabam logo com a medida, mas no outro setor fica mais 6 meses, ou fica mais 1 ano. Medidas, sobretudo, em geral, de natureza permissiva, portanto, de benefício para os próprios destinatários. E, portanto, isso gera problemas depois de indagação a respeito da igualdade de tratamento das pessoas, dos grupos sociais ou das atividades económicas. Portanto, sobretudo aqui a lógica do princípio da igualdade e não só no tratamento das pessoas, mas sobretudo na distribuição dos encargos. Porque tudo isto estamos a pagar com o nosso dinheiro. Nós que pagamos impostos, enfim, que não paga impostos, evidentemente não está preocupado com isso. Mas quem paga impostos é que está a pagar isto tudo. Porque o Estado somos nós. O Estado não são os políticos, o Estado somos nós. Neste aspecto somos mesmo nós que financiamos o Estado. E, portanto, o problema aqui é, digamos, da equidade das medidas que venham a ser tomadas perante uma dispersão de medidas, porque repararam,
nas últimas semanas, cada ministério tem o seu pacote de medidas e, portanto, tudo isto está setorizado. E, portanto, agora vem a comunicação social que quer 15 milhões. E depois vem os festivais de verão que não querem acabar. E depois vem a TAP que quer continuar a levar e quer dinheiro. E depois vem os comboios que também querem não sei o quê. E, portanto, estamos nisto. E, portanto, não há aqui uma lógica, digamos, de coerência e, sobretudo, isto vai introduzir uma ruptura que eu acho que é preocupante na unidade da ordem jurídica, quer seja na unidade valorativa, quer na unidade lógica de tudo isto. Agora, para terminar, quais são aqui os desafios que se colocam? Penso que estes desafios são importantes. Desde logo, há uma lição, aliás, que eu já tinha tirado na minha tese de doutoramento, pode ser que agora me ouçam. A primeira lição é de que nós temos um estado de exceção inadequado para enfrentar um conjunto de realidades e, sobretudo, esta. E, portanto, faltam-nos aqui faltam-nos instrumentos de exceção mais maleáveis e talvez de menor intensidade. E, portanto, a solução que se arranjou foi o sucedâneo do estado de emergência, foi o estado de calamidade, mas este estado de calamidade também não estava adequado àquilo que nós estamos a ver, no fundo, um estado de emergência sanitária, que é isso que nós não temos. Com estas proporções. Também ninguém adivinha, é verdade. Mas nós temos um direito de exceção constitucional e administrativo que não está adequado e ele talvez possa também funcionar melhor. Mas a Constituição, por exemplo, não permite uma coisa que eu sempre achei lamentável, em vez dos deputados andarem a fazer contas para só aparecerem 116 no Parlamento, agora com máscara, porque é que não põe a funcionar a Comissão Permanente da Assembleia da República, que são 20 e tal? Esse é que era o órgão que devia substituir, em tempos de crise, o funcionamento do plenário parlamentar. Aliás, até esse órgão que dá autorização se o plenário não está a funcionar. E porquê é que não aconteceu? Porque, imagine, pasme-se, a Comissão Permanente não tem poderes legislativos. Portanto, nunca serviria para fazer isso. Isto cabe na cabeça de alguém que uma Comissão Permanente da Assembleia da República não tenha poderes legislativos de necessidade. Nestas circunstâncias, acho que isso é absurdo. Portanto, a primeira revisão constitucional é já essa. Além de todas as outras que depois já não têm a ver propriamente com a questão do estado de emergência e das suas consequências. Depois, também, evidentemente que vai haver aqui um conjunto de desafios em matéria do direito digital. Nós vamos assistir agora a uma digitalização acelerada de um conjunto de comportamentos de natureza jurídica, a validade dos documentos de natureza digital, por exemplo, as atas das reuniões dos órgãos, como é que nós validamos essas atas? Gravamos o Zoom e depois isso é que vale no tribunal, se houver algum litígio? Portanto, questões ligadas a uma maior digitalização do direito, que isso vai realmente ser muito mais amplo do que tem sido, o que tem depois os seus riscos de segurança, de autenticidade, até de liberdade, porque há atos que depois passam a ser feitos de uma forma telemática que não têm as mesmas características quando os atos são feitos através de um convívio presencial, não é propriamente a mesma coisa. Mas, portanto, aí também, no fundo, vai haver um incremento importante, em alguns aspectos será positivo, de utilização dos meios digitais para a prática de atos jurídicos e num conjunto de circunstâncias. Depois, também há outro aspecto, e vou terminar, que é mais de relações internacionais, mas penso que é importante. Eu acho que a grande lição, o grande resultado de tudo isto é a seguinte conclusão, enfim, e quem não tiver essa opinião não me leva a mal, mas quem sai derrotado de tudo isto, para além das pessoas que sofreram com esta crise, é o neoliberalismo e é o capitalismo selvagem e é o internacionalismo selvagem e capitalista. Porque isto prova, em termos internos, que afinal o Estado é que é o grande Estado segurador, o nosso seguro de vida comunitária é o Estado, na verdade. É o Estado que nos pode salvar, mais ninguém, pelo menos do ponto de vista terreno. E, portanto, quando começámos em crise, a que porta é que as pessoas foram bater? Ao Estado. É o Estado. O Estado é imprescindível. Claro que isso é uma conclusão um pouco óbvia, porque o Estado, evidentemente, que se está a cumprir esta função de emergência, é um Estado que pode ser um Estado mínimo, se não fizesse isso, também não faria nada. Sim, mas não é só isso, é porque o Estado vai continuar também no ponto de vista de intervenção social, agora no pós-crise, durante mais algum tempo. Portanto, isto derrota por completo todas as teorias que querem redução, ou até, enfim, do ponto de vista, digamos, filosófico, as teorias anarquistas no que respeita à ausência de Estado. E do ponto de vista internacional, também, no fundo, isto mostra
que nós andámos preocupados com coisas de menor importância, ou que não valorizamos outras coisas que são, afinal, tão importantes quanto estas. Afinal, foi um vírus invisível, ou milhões de vírus invisíveis, que destruíram e desmantelaram por completo as relações económicas internacionais e as relações políticas internacionais. Não foram atentados terroristas. E, portanto, isto veio também trazer aos olhos da opinião pública, no fundo, as verdadeiras necessidades das pessoas. Quais são as verdadeiras necessidades das pessoas? É não morrerem com doenças e não morrerem de fome. Ainda hoje de manhã o Papa Francisco, agora ele transmite diretamente as missas diárias, falava uma estatística de que nos últimos meses milhões de pessoas morreram de fome. Continuamos com esses problemas. Ele até se referiu a outro tipo de pandemia. Mas, portanto, isto mostra que, no fundo, os Estados investem em armamento, investem em equipamentos, mas esqueceram-se que o essencial é dar o bem-estar às pessoas, é ter os sistemas de saúde e curar as doenças das pessoas. E, portanto, isto também mostra que agora de futuro as relações internacionais vão ter um reencaminhamento do ponto de vista da valorização da segurança humana. Aliás, conceito que já tem os seus anos, que foi introduzido pelas Nações Unidas, no sentido de colocar a segurança ao serviço do cidadão e não deixar que a segurança fique acantonada a um problema meramente político ou militar, ou de natureza policial, que também, evidentemente, que também tem os seus problemas, e nós também temos direito à segurança, e isso também nos preocupa, mas também temos o direito à saúde e o direito à vida. E, portanto, não são só os crimes que nos tiram a vida, as doenças também nos tiram a vida. E, portanto, isto também vem mostrar, no fundo, também as desigualdades em termos internacionais evidentes e as injustiças, precisamente nessa distribuição e na intervenção das organizações internacionais do ponto de vista do combate a esta pandemia, depois as consequências que isto vai ter. Para além de todas as críticas que têm sido dirigidas ao OMS, que é uma estrutura realmente frágil, mas também nunca tinha provavelmente enfrentado dificuldades desta monta com estas características, e sendo certo que quando houve a gripe espanhola nos anos 19, 20 do século passado, ainda não havia a OMS, que foi criada depois com a criação das Nações Unidas em 1945. Mas, portanto, um pouco estas as minhas reflexões, espero não ter abusado aqui do meu tempo, e é com muito gosto que aqui estou e participo nesta iniciativa. Dou os parabéns também à Universidade Portucalense e agora talvez seja útil, se acharem bem, estou à vossa disposição para podermos ter aqui um período de debate, e agradeço ao Sr. Reitor, ao Sr. Vice-Reitor e ao professor Vladimir Brito também esta oportunidade para refletirmos sobre este assunto. Não me quis massacrar muito com questões jurídico-constitucionais porque elas já estão um pouco esgotadas, mas deixo-vos aqui apenas uma breve reflexão e não sei bem agora qual é o futuro, porque agora falamos todos do Covid, mas eu gostava de deixar de falar do Covid daqui a uns meses, mas não sei se isso vai acontecer. Vamos todos fazer um livro agora sobre o direito do Covid. Eu gostaria de não ter essa necessidade, mas sinceramente neste momento tenho muitas incertezas em relação a isso. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Professor. Agradecemos muito as excelentes palavras com que nos brindou. E, de facto, creio que ainda temos aqui algum tempo para deixar a audiência colocar as questões que entender. Eu estou atento aqui ao bate-papo, mas... É uma expressão brasileira, curiosa. É, antes esta expressão brasileira-portuguesa do que o chat, que é inglês. Exatamente. Mas se alguém quiser colocar alguma questão até de viva voz... Sr. Reitor? Bem, eu vou fazer um grande esforço para me conter e não fazer eu uma intervenção, não é? Quero começar por dizer que, naturalmente, quando uma pessoa é culta e tem uma imensa capacidade oratória, além de mais tem ideias sensatas, resulta isso numa notável conferência. Não é? Muito obrigado. 2 ou 3 comentários muito breves, usando também o facto de eu já viver um bocadinho do tempo do Paleolítico. Primeiro, a questão do Parlamento. Eu vivi 23 anos no tempo do antigo regime, no tempo da ditadura, não é? E conhecia bem as dificuldades com que todos vivíamos nesse tempo. E não as esqueço, porque a memória
o tempo limpa a memória, não é? E de facto, esta obsessão, entre aspas, do Parlamento de querer manter algum controle da situação acaba, parece-me, no plano de cidadão e político, por ter a ver com a memória que neste momento é predominante no Parlamento e que tem a ver com as perseguições do antigo regime e os excessos do antigo regime, não é? Parece-me claro, e isso resulta em muitas coisas. O Parlamento não querer diminuir o número de deputados, todo um conjunto de questões que ainda não conseguimos ultrapassar, apesar de já estarmos a viver num novo regime há 50 anos. Em segundo lugar, só muito brevemente, eu estou 100% de acordo consigo em muita coisa, nomeadamente na questão de quem saiu derrotado neste processo. Não é? Aliás, não é de há muitos anos, quando os bancos tiveram a crise que nós conhecemos, vieram todos pedir com grande urgência apoio ao Estado. Mas uma semana depois do Estado dar o apoio, disseram o governo hands-off, porque, enfim, portanto, há esta questão, o Estado é fundamental, sendo que não deve ser pesado, o Estado é fundamental e tem um papel absolutamente crucial no equilíbrio das nossas vidas. Há um aspecto, e eu vou ficar por aí e pedir-lhe que faça um comentário, muita coisa poderia dizer, achei muito interessante já agora, e não resisto a isso, dizer que foram as pessoas que pediram o estado de emergência. Francamente, eu acho que foram na sequência de uma campanha de comunicação brutal, que aliás tem sido o grande sucesso do governo, é a máquina de comunicação que montou. Eu li recentemente da McKinsey um artigo, tenho lido bastantes artigos, em que a McKinsey dizia quais eram as regras de comunicação que deviam prevalecer nesta época, e um dos pontos, dos 5 pontos que eles mencionam, um dos pontos era muito curioso, dizia repeat, repeat, repeat. Era o conselho que dava num dos pontos, não é? E eu acho que é o que o governo está a fazer. Não é? E assustou-nos de tal maneira que agora temos o outro lado do boomerang, que é conseguir convencer as pessoas a voltar ao trabalho, dado o susto que nos criaram. E estamos nessa fase de ter que voltar ao trabalho, não é? Ter que voltar ao trabalho presencial, sendo eu, como sabem os meus colegas que me estão a ouvir, um enorme fã de tudo o que são meios digitais, daquilo que eu há pouco disse, da educação sem fronteiras e sem paredes, não é? Bom. Agora, vamos ao direito digital. Permita-me pedir-lhe um comentário complementar. Não é de hoje que eu digo que há no nosso quadro jurídico um enorme trabalho a desenvolver de adaptação do quadro jurídico à realidade do mundo digital. E se há 3 meses, ou há 2 meses, 2 meses e meio, eu dizia isto e olha, tive uma conversa com um colega de direito, que dizia, não, isso ensino à distância, isso é muito complexo, não, bem, hoje está toda a gente a fazer isto, e toda a gente vai continuar a fazer reuniões por Zoom, com a enorme vantagem de passarmos a ser pontuais, diga-se de passagem, com a enorme vantagem de passarmos a ser pontuais, eu julgo que isto é unânime, tenho falado com várias pessoas e é um resultado extraordinário, mas a questão do direito digital aplicado às universidades e às formações está neste momento em cima da mesa e temos uma agência, a A3ES, que eu diria que é, para ser simpático, um bocadinho conservadora demais, para não dizer outro termo, não é? E nós vamos ter que alterar essa situação. Vamos ter que passar a considerar, há um decreto sobre o ensino à distância, que não tem nada a ver com o ensino virtual que nós estamos a fazer, são coisas completamente diferentes, e neste momento falta um quadro jurídico que nos permita desenvolver o nosso potencial de capacidade de ensino à distância. Mas faço já um aviso e calmo com isso e pedindo-lhe que comente esse aspecto. Mas faço já um aviso, aquilo que há 4 ou 5 meses eu dizia no meu discurso que era uma oportunidade competitiva brutal, hoje já não é uma oportunidade competitiva. Hoje já é uma exigência de sobrevivência. Porque a oportunidade competitiva era no momento em que ninguém fazia o que está a ser feito. Hoje todos fazem. E, portanto, acabou-se a oportunidade competitiva e passou-se para a fase da exigência de sobrevivência. Mas nós temos que conseguir convencer o poder político a que rapidamente adapte o quadro jurídico digital na parte das universidades, que permita que haja um quadro legal adequado, que neste momento a A3ES não reconhece. Reconhece temporariamente, mas não reconhece. Agradeço-lhe se me fizer algum comentário sobre isso. Muito obrigado, Sr. Reitor. Enfim, agradeço também as suas amáveis palavras. Vou agora fazer um breve comentário só a este ponto que eu acho que é realmente muito importante e eu às vezes até
digo com colegas, uma coisa é dar aulas a 150 alunos ou a 100 alunos, que eu também dou. Outra coisa é dar, por exemplo, aulas de doutoramento, o professor Vladimir é coordenador de doutoramento da Universidade Portugalense, o doutoramento é sempre com poucas pessoas. Eu pergunto, mas vale a pena eu ir à universidade dar aulas a 3 pessoas ou 4 pessoas? Acho que não vale a pena. Não é melhor estarmos cada um na sua casa e eu dar a aula via Zoom. Agora, na verdade, a legislação, em muitos casos, exige a presença física. Aliás, foi por isso, e isso não aconteceu na primeira versão do estado de emergência, que suspendeu o direito ao ensino presencial, porque não sei se repararam, na primeira versão não estava lá o direito ao ensino suspenso. Só apareceu na segunda declaração ou na terceira, já não me recordo bem. Portanto, porque no fundo o Estado percebeu que o direito ao ensino está na Constituição, é o direito ao ensino presencial. Será assim? Não sei se também será assim. Agora, claro que isso... Depois há muitos tipos de ensino à distância. Depois há aqui o grande problema para nós, a começar por mim, que é, nós estamos habituados a ensinar presencialmente, não à distância. Eu sei que há uma universidade aberta e ensinar à distância não é para qualquer um. É preciso ter técnicos, é uma pedagogia própria. E é preciso ter instrumentos também tecnológicos. A grande questão que se coloca aos nossos filhos, que têm estado a ter telescola, a grande questão depois é o problema da igualdade de oportunidades entre aqueles que têm bons computadores e têm uma rede que não cai e aqueles que não têm computador e a rede está sempre a cair e não ouvem nada do professor. Portanto, isso é outra dimensão das coisas, mas penso que há muita coisa que pode ficar agora em direito digital e penso que, sobretudo, este ensino à distância, que não tem nada a ver com as formações por correspondência, que é o velho preconceito, acho que deve a própria agência perceber que tem que o aceitar imediatamente e ele tem a mesma verdade que tem o ensino presencial. O único ponto, talvez, que se possa colocar maiores dúvidas é a questão das avaliações, por causa da garantia da autenticidade de quem faz os exames, se está em casa, se há outra pessoa que está ao lado do computador e faz o exame por essa pessoa. Enquanto presencialmente sabemos que aquela pessoa que está lá, embora também se copie a mesma do ponto de vista presencial, nós sabemos disso. Mas, portanto, essa questão é uma questão que veio para ficar e repare que pode ser uma grande oportunidade também para as universidades, porque isso já estava a ser feito pelas universidades americanas. As grandes universidades americanas já andavam a fazer cursos online em todo o mundo. E, portanto, isto, num certo sentido, até nos veio facilitar a vida, sobretudo porque nós temos um grande mundo lusófono que gosta de nós e que espera muito de nós e que agora nós podemos aproveitar precisamente com cursos online, cursos feitos em direto, via Zoom, que pode ter milhares de pessoas ou centenas de pessoas e não ser apenas as americanas que já tinham percebido isso há muito tempo e que já andavam a captar alunos, enfim, os alunos procurando também ter um bom título académico que seja carimbado por uma universidade de prestígio. E, portanto, penso que isso é necessário e vamos esperar. Agora, enfim, como sabe, a agência, o professor Alberto Amaral penso que está de saída, está bastante doente, mas é necessário realmente que haja um golpe de asa para poder agora acolher outro tipo de comportamento, mas também que os professores sejam ajudados, a começar por mim próprio, porque eu não sei ensinar à distância, eu sei ensinar presencialmente. Claro que nós fazemos muitas conferências, elas são cada vez mais gravadas, lá vou andando, até tenho um canal de YouTube. Pronto, mas muitos não têm. Mas não sou um especialista em ensinar à distância, de facto, não sou. Muito obrigado, Sr. Reitor. Obrigado. Muito obrigado. Nós já estamos um pouco adiantados na hora, sei que o Sr. Professor também tem compromissos da parte de tarde e, portanto, temos que respeitar... Mas temos tempo, esteja à vontade, temos tempo. Então, se me permite, coloco novamente a audiência, se houver mais alguma questão. Eu estou a ver o Dr. Paulo. Sr. Paulo Moraes. Sim. Boa tarde, Dr. Paulo Moraes, está bom? Bom dia. Muito gosto em vê-lo, Jorge, muito gosto. E aproveito desafiar-me para a palavra para colocar uma dúvida que já tencionava colocar, além de agradecer a sua excelente lição, que é, o professor Jorge Bacelar Gouveia falou da grande profusão de legislação que tem saído nos últimos dias. Isso vai inevitavelmente levar a uma grande confusão e a alguma conflitualidade. E eu ia lhe perguntar o que é que antevê nessa matéria e, em particular, no ponto de vista dos cidadãos, o que é que aconselha aos cidadãos? Em boa verdade, no meio de tanta regulamentação, os cidadãos nem sabem bem o que é que podem fazer. E como não sabem bem o que podem fazer, o que eu temo é que haja até alguma censura social com cidadãos relativamente aos comportamentos. Eu
já me chegam relatos de pessoas que na rua se criticam mutuamente, uns porque vão com máscara, outros porque vão sem máscara, e seria mal que houvesse aqui um movimento de segregação entre cidadãos face aos seus comportamentos. Isto resultará seguramente de uma grande confusão regulamentar que, de facto, eu julgo que os portugueses, na generalidade, daqui a 15 dias, 3 semanas, não saberão muito bem o que é que podem e devem fazer. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, professor Paulo Moraes. Bem, há um aspecto que eu não referi, porque é um pouco o suposto, também quando na altura escrevi pedindo a declaração do estado de emergência, sobretudo, não propriamente por ter, enfim, um desejo, digamos assim, sádico de pôr em ação a tese que eu tinha discutido, embora tivesse dado algum gozo, evidentemente, ver em prática aquilo que eu aprendi e que estudei, mas sobretudo por uma questão de clareza jurídica e de certeza jurídica. Porque nós íamos, se não declarássemos o estado de emergência, nós íamos entrar num campo muito complicado, que vem precisamente, corresponde àquilo que o professor Paulo Moraes acabou de dizer, que era termos começarem a fazer um conjunto de conflitos de pessoas cujos direitos não estão suspensos, e os poderes públicos começarem a agir como se eles estivessem suspensos. Aliás, não sei se sabem, que é preciso lembrar, mas não estou a fazer aqui nenhuma insinuação assim inadequada, mas sabem que há um dos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos, sabem qual é? É suspender ou restringir direitos de uma forma não prevista na Constituição. É o artigo 15 da lei dos crimes de responsabilidade dos titulares de cargos políticos. Portanto, além do mais, os próprios políticos tinham que se proteger, porque não andavam a praticar suspensões clandestinas de direitos que não tinham sido suspensos nos termos constitucionais, nos termos do artigo 19. Portanto, além do mais, não havia esse problema. Agora, qual é o suposto que eu tenho aqui? É que vocês sabem que há muitos colegas e amigos meus que não dão por adquirido que isto tivesse sido assim, que esta tivesse sido a única maneira de enfrentar este problema. E, portanto, que, como sabem, há uma outra teoria de que não devia ter havido o confinamento que houve, porque isto depois atrasa a criação da chamada imunidade social, da herd immunity, e, portanto, há pessoas que têm criticado muito estas medidas tão drásticas que foram tomadas, que agora, aliás, começam a ficar aligeradas, e penso que bem que os dados mantêm-se a baixar e ainda bem. Mas também, o que eu também vejo, já que o professor Paulo falou em censura, também há uma censura na comunicação social em relação a essas pessoas. Por acaso eu não me revejo nessas posições, eu acho que foram boas as medidas de confinamento, mas há pessoas que pensam de maneira diferente, mas essas pessoas são logo atacadas, porque são pessoas loucas, são pessoas que não estão preocupadas com a sua saúde ou com a saúde dos outros, mas são pessoas que têm opiniões diferentes e, portanto, temos que respeitar. Os próprios médios, como sabem, não têm opiniões unânimes sobre este assunto. Mas essas pessoas que têm essas ideias minoritárias, neste caso, são consideradas pessoas que não estão boas da cabeça e, portanto, têm umas opiniões que não fazem realmente sentido. E isso não é verdade. Depois, em relação àquilo que refere à conflitualidade, vai haver vários tipos de problemas. Para já, um problema de certeza jurídica, de saber o que é que está em vigor e o que é que não está em vigor, saber porque é que houve uma lei para aquele setor e não houve para outro setor, portanto, problemas de igualdade. Problemas também de indemnizações, que as empresas vão começar a pedir se o Estado não as subsidiou umas e vai subsidiar outras. Portanto, problemas também, sobretudo problemas laborais, que eu acho que é o mais complicado. E realmente, como sabe, isto provocou um aumento enorme do desemprego, de uma forma trágica. Mas aí até me pareceu, por exemplo, uma medida que foi criticada, aliás, um amigo meu, e que respeito, pelo professor Menezes Leitão, da Ordem dos Advogados, que é o bastonário, que a certa altura disse que aquela medida que foi introduzida de permitir que a Autoridade das Condições de Trabalho pudesse bloquear um despedimento ilegal, dizendo que isso era uma competência dos tribunais. A meu ver, isso não era nada inconstitucional nem ilegal, porque numa situação de crise o que se pede a uma entidade administrativa é de agir preventivamente para defender o cidadão que está a ser vítima de um despedimento ilegal e não se está a substituir ao tribunal, porque depois o tribunal no fim decide se essa suspensão do despedimento que se considerava ilícito foi bem feito ou foi mal feito. Mas isso era uma típica providência administrativa típica de uma situação de exceção que acho que se devia compreender. Portanto, eu ouvi talvez da parte dos advogados uma posição talvez demasiado rígida no que respeita a essa medida. Mas, portanto, vai haver esse tipo de problemas. Já agora em relação ao setor da justiça, também sendo advogado e sendo presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados, a confusão tem sido total, porque eu já vi não sei quantos diplomas que se contradizem uns aos outros. Se os tribunais vão fechar ou vão reabrir com máscaras, depois não há máscaras para todos, depois qual é a distância, depois se vamos pôr vidros acrílicos ou não acrílicos entre os juízes e as testemunhas e os advogados. Portanto,
Isto é uma atrapalhada medonha, em que realmente ninguém se entende. Portanto, desse ponto de vista, penso que vai aumentar a conflitualidade. Por exemplo, havia um caso curioso de advogados, quando foi decretado o estado de emergência, não se sabia se os advogados podiam continuar a ir ao seu escritório. Os advogados tinham o escritório aberto, porque a certa altura houve intervenções junto da polícia que mandou fechar certos escritórios de advogados. Diziam que era um estabelecimento aberto ao público, não podiam estar abertos. Mas os escritórios de advogados não são estabelecimentos abertos ao público, com o devido respeito. Tem lá uma tabuleta, pode ter um horário de atendimento, mas o advogado não tem um estabelecimento aberto ao público. E, portanto, é um profissional liberal, ele tinha todo o direito, neste caso não podia atender as pessoas pelo telefone, pessoas novas que apareçam, clientes que vêm na tabuleta, o nome do ilustre advogado, entram no escritório e, portanto, acho que aí o advogado tem todo o direito de ir ao seu escritório e manter a sua atividade, digamos, de informação jurídica e de natureza forense, se fosse o caso. Mas, portanto, acho que aqui há um conjunto de dificuldades que são importantes. E eu sei que o Sr. Paulo Moraes é muito sensível a isso, porque tem importantes funções na transparência, e depois vai haver também aqui oportunidades, não é verdade, de lobbies. Que no meio desta confusão toda legislativa, há sempre um decreto-lei que aparece para certo setor, para favorecer aquele e aquele outro, e mais uns dinheirinhos ali, para já não falar da história do novo banco, não é? De ontem, enfim, nem quero falar sobre isso, que é uma tristeza. Mas, portanto, isto também, porque o clima, digamos assim, de emoção, o clima da urgência é um clima de desorganização e, digamos, de perda de racionalidade e, portanto, é um caldo de cultura fantástico para a corrupção. Não tenho a menor dúvida sobre isso. E ela vai aparecendo sob a aparência de medidas benévolas, de apoio a isto, a aquilo, mas que muitas vezes não têm racionalidade, não têm igualdade e não têm o escrutínio político que deviam ter, porque neste momento nós estamos numa situação complicada. É outra crítica que eu também aqui deixo aos partidos políticos, é que o Parlamento desapareceu. O Parlamento devia estar ativamente a fiscalizar a concretização dessas medidas. É verdade que depois do estado de emergência o Governo deve apresentar ao Parlamento, isso está previsto na Lei 44 de 86, deve apresentar ao Parlamento o relatório daquilo que aconteceu naqueles 15 dias. Neste caso foram 3 vezes 15 dias. Mas não é só isso, é preciso saber o que é que... Há um conjunto de medidas administrativas que começam a despachos por todos os lados, despachos administrativos de ministros e coisas assim, isso não estou aqui a acusar ninguém, mas o Parlamento não devia fechar ou reduzir a sua atividade, devia manter a sua fiscalização. Neste momento a fiscalização do Parlamento é muito importante. Aquilo que disse o Sr. Reitor é verdade, no tempo da outra senhora, como sabem, o Parlamento não era de funcionamento regular, era de funcionamento intermitente, só se reunia no Natal e na Páscoa para desejar as boas festas e as boas Páscoas, praticamente. Mas o Parlamento hoje, evidentemente, é um Parlamento que funciona em regime de permanência, todas as semanas há Parlamento, e eu penso que mesmo com as medidas que tomaram, enfim, que são discutíveis, de redução do número de deputados, devem continuar a ter uma ação de fiscalização. É verdade que numa primeira fase era difícil porque era uma ação monotemática, era só em torno da crise e que não fosse favorável, era logo antipatriota e não sei o quê. Mas a certa altura as medidas começam a ser objeto de um escrutínio e de ser possível haver alternativas às medidas que são tomadas, porque as medidas não são todas iguais, nem têm todos o mesmo impacto, e devem ser vistas das diferentes perspectivas dos programas político-partidários que os partidos têm no Parlamento. E eu não tenho visto nada disso. Portanto, aqui também os partidos ficaram um pouco atordoados, mas eu penso que a ação política e o contraditório democrático parlamentar deve permanecer nas circunstâncias, penso eu. Muito obrigado, Sr. Professor. Muito obrigado, Sr. Professor. Agradecemos muito. Não tenho dúvidas que foi um momento alto na vida da nossa universidade e, em nome da universidade e de todos os participantes, queremos agradecer a sua presença e as palavras que nos dirigiu. A todos e a si em particular, muito obrigado e muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Vou então desligar, se me dá licença. Perfeito. Posso, obrigado. Muito bom.